Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vai dar certo isso aqui, viu? Acho que é isso. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 2. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 2. Se você precisa de uma Bíblia emprestada, o pessoal da recepção, da integração pode te ajudar com isso. Basta levantar sua mão, onde quer que você esteja, aqui, ali. Não precisa sair do seu lugar não e não precisa se constranger. O pessoal está aí para te ajudar. Nós fazemos questão que você acompanhe conosco a leitura bíblica. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, ou melhor dizendo, versículos 15 e versículo 19. Gênesis capítulo 2, versículos 15 e 19. Nós damos hoje continuidade à nossa série, intitulada Tempo de Mudanças. Já falamos sobre tempo de mudanças nos projetos pessoais. Falamos sobre tempo de mudanças nos relacionamentos. Hoje nós queremos falar sobre um tempo de mudanças no trabalho. Tempo de mudanças no trabalho, a maneira como nós enxergamos o trabalho. Gênesis 2, versículo de número 15 e versículo 19, dizem assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que mais uma vez o Senhor penetre em nossos corações e afie nossas mentes, nos levando a uma reflexão e uma transformação dos nossos afetos, das nossas emoções, gerada pela Tua Palavra. Nós não queremos aqui meramente refletir sobre sabedoria humana, e não queremos também algo que atinja nossas mentes, mas não as nossas emoções, e, portanto, não se configure numa transformação real das nossas vidas, das nossas atitudes. Não queremos mera mudança de atitudes, queremos mudança de mente e coração, mas mudança essa que se traduz no todo da vida, inclusive nas nossas atitudes. Portanto, que o Teu Espírito, que habita em nós e vem sobre nós, possa também nos levar a toda a verdade, sendo que a verdade plena é o Seu Filho Jesus Cristo. É nesse nome em que pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito importante nós termos uma visão bíblica, uma visão adequada, uma visão coerente sobre o trabalho. Gênesis 2, versículos 1 e 2 dizem que assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Nós lemos Gênesis capítulo 1 e aí já inicia o capítulo 2 e nós chegamos a uma conclusão muito simples. No princípio houve trabalho. Toda a criação nada mais é do que uma semana inteira de trabalho. 6 dias de trabalho com um 7º dia de descanso. É interessante que, de alguma forma, a sociedade como um todo ainda se configura a partir dessas mesmas realidades. Claro, há exceções, mas normalmente nós trabalhamos por 6 dias, nós descansamos um 7º dia, à luz daquilo que Deus fez, à luz daquilo que Deus exemplificou para nós. Deus não descansou porque Ele precisava, porque Ele estava cansado, mas Deus descansa para nos mostrar que a nossa vida ela precisa ter ritmos, para nos mostrar que a nossa vida precisa ter pausas. Quem trabalha incessantemente, enlouquecidamente, sem pausa e sem ritmo, certamente adoece. Adoece fisicamente, adoece mentalmente, talvez porque já adoeceu o coração, porque no afã de ganhar cada vez mais, já não percebe que é ser humano e não percebe que tem que ter pausas. Deus descansou, não porque precisava, mas para nos trazer um exemplo. Então, a primeira premissa aqui é que a semana da criação é uma semana de trabalho, mas não apenas Deus trabalhou. Deus ele se alegrou no trabalho que Ele realizou. Gênesis 1:31 diz que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom.
Não há nada mais prazeroso do que fazer algo que se ama. E não há nada mais prazeroso que depois de ter concluído aquilo que se propôs a fazer, olhar para a sua obra e dizer, isso ficou muito bom. Essa semana, talvez você não tenha notado, não sei, mas essa semana, do lado de fora, a igreja foi pintada. A partir da generosidade de alguns irmãos, chegaram aqui, contrataram alguém e pintou fachada, lateral, calçada, já dá uma outra cara para a igreja. E quando o pintor vem aqui, obviamente, ele está esperando o seu pagamento, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas há uma outra realidade sobre todo e qualquer trabalho, que não é apenas o pagamento que vem depois, mas há uma beleza e há um prazer em realizar uma obra, olhar e dizer, isso ficou bom. Então, às vezes, o prazer do trabalho está no processo da realização do próprio trabalho. Essa é outra coisa que nós vemos diante de Deus, ele não apenas trabalha, mas ele se alegra no trabalho. Uma outra coisa que nós vemos em Deus, na criação, que é o princípio elementar, aquilo que nos traz uma ideia original de Deus para o nosso trabalho, é que Deus trabalha não apenas para criar para si, mas ele trabalha para o bem daqueles que ele havia criado. Nós sabemos que no sexto dia Deus cria o homem. Deus cria a humanidade, a coroa da criação. E por que Deus cria o ser humano apenas no sexto dia? Porque nos outros 5 anteriores, ele estava criando tudo o que era necessário para dar manutenção à vida humana. Deus não cria céus e terra porque ele estava entediado. Deus não cria céus e terra e animais e faz toda a complexidade da natureza não humana e aí então da natureza humana, porque ele precisa disso para si. Deus é pleno. Deus é completo, ele não precisava de absolutamente nada, mas quando ele cria todas essas coisas por 5 dias e então cria o ser humano, ele está nos mostrando que parte do nosso trabalho não tem a ver apenas com a nossa própria satisfação, mas parte da nossa vocação no trabalho é criar algo que beneficie e que abençoe outros. Deus dá manutenção à vida humana a partir de tudo que ele cria. E aí então, Deus não apenas trabalha, e isso é fascinante, é o que nós queremos refletir essa noite. Deus não apenas trabalha, mas ele chama o ser humano para trabalhar com ele. Versículos 15 e 19, que nós lemos no início. O 15 diz que Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, e o 19 diz que Deus formou da terra dos animais, os animais do campo, todas as aves dos céus, e deu ao homem a tarefa de dar nome aos animais, que a propósito deve ter sido uma tarefa muito legal. Você vê aquele bicho pescoçudo e pensa, tem cara de girafa. Basicamente esse era o trabalho de Adão no início. Ele olhava, identificava, dava um nome e assim era. Ele cuidava do jardim e dava nome aos animais. O que nós precisamos pensar nesse primeiro momento é que o trabalho, diferentemente do que muita gente pensa, não é uma maldição que vem após a queda do homem, após Gênesis 3, após o pecado entrar no mundo. E algumas pessoas pensam isso, porque elas olham a consequência do pecado quando Deus diz, veja bem, porque vocês pecaram, maldita é a terra por causa de vocês, ela vai dar ervas daninhas e vocês vão ter que cultivar com muita dificuldade, e do suor do seu rosto você se alimentará. Mas veja que o trabalho precede a queda. Então o trabalho, ele estava lá no ambiente da perfeição. O trabalho é bênção de Deus. Já diziam nossos pais, avós e antes deles que o trabalho dignifica o homem. Homem aqui, obviamente, não dentro de uma categoria de gênero, mas dignifica a humanidade. E é importante compreendermos isso, porque o esforço demasiado do trabalho e as consequências geradas pela queda, de fato, entram na vida humana. Porque tudo aquilo que Deus faz e é bom, o pecado tenta corromper. O pecado tenta deturpar. O trabalho é bom, mas por causa do pecado, talvez a nossa maneira de encarar o trabalho, talvez a nossa maneira de entender a essência do trabalho, ele sempre tem o potencial de simplesmente o pecado deturpar, corromper e nos fazer entender um imaginário completamente diferente. Por isso, que o desejo de Deus é que nós sejamos parte fundamental do trabalho dele no mundo. Ele cria
Ele trabalha e Ele nos convida para trabalhar junto com Ele. Portanto, é importante nós termos uma visão bíblica, uma visão saudável sobre o trabalho. Porque se nós compreendermos o trabalho de modo equivocado, nós deixaremos de cumprir o nosso propósito e a nossa vocação através do trabalho que Deus nos deu. Por exemplo, existem 2 erros clássicos. O primeiro erro, de um extremo, é enxergar o trabalho como um mal necessário. Hoje é domingo, você está chegando ao final do seu descanso. E dependendo da maneira como você encara o seu trabalho, você pensa que amanhã é segunda. E isso é um problema. Segunda é dia de acordar cedo de novo, é dia de ir para o trabalho que eu não gosto, para ganhar o salário que não me é suficiente, para aguentar o chefe que eu não tolero. De repente essa é a tua realidade, mas essa é uma visão profundamente equivocada do trabalho. Isso vai gerar pensamentos como, por exemplo, eu faço o que eu faço por causa do dinheiro que eu ganho. Seja você patrão, seja você empregado, enfim, independente de qual categoria você ocupa no seu ambiente de trabalho. Você trabalha por um peso, apenas por uma recompensa que não parece tão boa assim. Ou você olha para o trabalho e pensa, eu preciso suportar, porque eu não tenho outra escolha. Não há prazer nenhum. Esse é um extremo, fruto de uma visão equivocada, biblicamente falando do que é o trabalho gerado por Deus nas nossas vidas. O outro extremo é atribuir ao trabalho o meu valor e a minha identidade. E me parece que esse outro extremo ele é cada vez mais comum. Por exemplo, eu me torno aquilo que eu faço. Eu não consigo conceber a ideia de perder esse trabalho que eu tenho, porque se eu perdesse esse trabalho, a pergunta é, o que mais eu faria? O que mais eu seria? Ele se tornou a fonte da minha segurança, do meu status e da minha identidade. Da minha segurança porque ele me proveu o dinheiro necessário para fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso e tudo o que eu gosto. Do meu status porque, de repente, o trabalho que eu ocupo me gera uma influência. Me coloca numa rede de contatos interessante, onde eu sempre quis chegar. Por status, porque talvez o trabalho me permite morar naquela vizinhança que eu desejo, comprar aquela casa que eu tanto quis e dirigir aquele carro que eu tanto sonhei. E a minha identidade, porque se eu pensasse em perder tudo isso que eu tenho e conquistei até aqui, isso seria um caos. Qual é o problema? É que eu passo a enxergar o meu trabalho não como instrumento de Deus para a minha provisão, mas como o meu próprio Deus. Eu torno o meu trabalho um falso Deus, que me promete status, que me promete segurança. De modo que agora Deus não é o objetivo último da minha vida, Deus é um viabilizador dos meus projetos pessoais. Então, não é que eu olho para Deus e falo, Deus, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, Deus, eu não preciso de nada além de Ti, e obrigado por tudo que o Senhor me dá, inclusive o meu trabalho que vem de Ti. Não, é o contrário. Eu olho para a minha função, eu olho para a minha ocupação, eu olho para a minha carreira, e se eu penso na possibilidade de perder tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos, eu perco o meu chão, porque, na verdade, eu transferi para a minha função, para a minha carreira e para o meu trabalho atributos que somente Deus poderia me dar. É Ele que cuida de mim. E Ele me permitiu fazer o que eu faço. E isso deveria ser visto como bênção, não como uma prisão psicológica onde eu perco o meu chão apenas pela possibilidade de perder aquilo que eu tenho. Transforma o trabalho num ídolo. E existe uma verdade sobre os ídolos, sobre os falsos deuses. Ídolos jamais ficam satisfeitos até que eles tenham tudo. Se você transformar o seu trabalho em um ídolo, que exige a sua devoção, ele vai te consumir até que ele tenha tudo. Ele vai roubar seu tempo. Ele vai roubar sua família. Ele vai roubar seu lazer. Ele vai roubar a sua sanidade mental. Eu nunca vou me esquecer, nos meus primeiros anos de pastoreio, conversei com um rapaz, um irmão em Cristo, e ele, cheio de orgulho, com um sorriso no rosto, ao final de um ano, a gente está agora, fevereiro, então chega aí novembro, dezembro, você já começa a pensar sobre a sua saída, sobre o seu tempo de descanso. Geralmente, nem sempre dá, mas cada um com a sua realidade. Eu cheguei para ele e falei, e aí, meu irmão, vai dar uma saída, vai descansar um pouco? Ele fala, não, pastor, há 15 anos eu não tiro um dia de férias. Eu falei, coitada da sua mulher.
Coitado dos seus filhos. E eu estou falando de uma pessoa que tem um status social elevado. Eu estou falando de uma pessoa que teria condições para ir para lugares que talvez alguns de nós gostaria de ir, mas não poderia. Mas ele pode e não quer, porque ele transformou o trabalho dele num falso Deus, de modo que ele pensa que se ele se ausentar por um dia sequer, as coisas virarão um caos. Você conhece gente escrava do trabalho? Você já perdeu o sono por causa de trabalho? Eu preciso ser honesto. Embora o pastoreio é minha vocação, também é meu trabalho. Eu não olho como um sacerdote profissional, mas é meu trabalho, eu já perdi o sono. Por vezes eu ainda perco o sono. Você já ouviu, por exemplo, da sua família, que você trabalha tanto que você nunca tem tempo para eles? Que você vive estressado? De repente, se você é casado, sua esposa olha para você e fala, poxa, você está insuportável. Não estou te aguentando, vai procurar um médico. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, vai se tratar, porque está difícil conviver com você. Você só fala em trabalho, você só fala em dinheiro, você só fala em quanto você quer ganhar, você só fala em quanto você pode perder. Você já conheceu gente assim? É insuportável. Você tem o sentimento que precisa trabalhar cada vez mais, porque não importa aquilo que você ganhe, jamais é suficiente. Eu conheço pessoas que têm o talento para os negócios. E elas sabem reconhecer um bom investimento. Mas se isso não for conduzido por Deus, como tudo aquilo que é bom tem o potencial de corrupção do pecado, se isso não for conduzido por Deus, ao invés de dom e de bênção, se torna uma maldição. Porque ele já é atarefado, ela já é atarefada, e vê uma oportunidade, e agarra aquela oportunidade, porque precisa de um pouco mais. E aquilo que é um pouco mais jamais é suficiente. Rouba a sua alegria, rouba a sua saúde, seus filhos estão crescendo e você não está vendo. Você está terceirizando a criação deles. Eu conheço famílias que as crianças são educadas pelas babás, porque elas quase não veem os seus pais. Embora eles teriam toda a capacidade de tempo e energia para passar tempo com seus filhos. Mas não o fazem. Porque se um lado nós temos o extremo de olhar para o trabalho como algo ruim, e como um mal a ser tolerado, no outro extremo, é possível que você idolatre aquilo que você faz, porque na verdade você não está idolatrando apenas o trabalho, você está idolatrando aquilo que ele te oferece. O trabalho te torna alguém, na sua visão, um tanto melhor, um tanto mais admirável, um tanto mais honrado. Portanto, perder o que você faz é se perder de si mesmo. Por quê? Porque na verdade a sua identidade não está em Cristo. E se você soubesse que você é amado por Deus e esse é o amor pleno, você não precisaria provar absolutamente nada para ninguém a partir do que você faz, de quanto dinheiro você tem na conta, de que carro você dirige, de que casa você mora ou de qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo que nada disso é ruim essencialmente. Por isso que nós olhamos para Gênesis 1 e 2, onde há o ambiente de perfeição, mas tudo de bom que Deus criou. O pecado tem o potencial enorme de sempre corromper. Portanto, tal como disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente vive numa corda bamba. Então nós precisamos gerar uma cosmovisão cristã para o ambiente do trabalho. O que é uma cosmovisão? Uma maneira de enxergar o mundo. Porque as lentes que colocaram diante de nós é uma lente da sociedade secular, ocidental, pós-iluminista, sociedade de consumo, ou seja, a nossa vista já está embaçada, a gente já não consegue enxergar direito como é a vida. É portanto que nós precisamos ter os olhos lavados pela palavra e colocar as lentes do Evangelho e voltar a enxergar as coisas claramente. 3 perguntas cruciais para isso acontecer. Primeira delas, como as coisas deveriam ser? Será que o mundo é o que deveria ser? Será que a nossa relação com o trabalho é o que deveria ser? Será que as relações que surgem a partir das relações de trabalho são o que deveriam ser? A gente já vai falar mais sobre isso. Segundo, qual é o problema principal com as coisas como elas estão? Aliás, essas são perguntas extremamente interessantes para uma apologética cristã. Uma apologética, uma defesa da fé. Para você chegar para alguém que não professa da mesma fé que os cristãos, e você perguntar, você acha que o mundo é como deveria ser? Eu acho que ninguém é louco de dizer que sim. A segunda pergunta, então, qual o problema principal com as coisas como elas estão? E a terceira pergunta,
qual a solução e como ela pode ser alcançada. Quando nós colocamos uma lente do Evangelho e, portanto, adotamos uma cosmovisão cristã, nós sabemos o que é o problema da humanidade. Nós sabemos como as coisas deveriam ser, porque vimos isso desde o início, no Jardim do Éden, no ambiente da perfeição. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos qual é o problema principal com as coisas como elas estão. É o coração humano, e sua maldade, e suas vaidades, e sua ganância. Por exemplo, a tragédia que está sendo noticiada dia e noite, a tragédia de Brumadinho. Tragédia de ganância. Não foi meramente um incidente. Foi algo elaborado, foi algo noticiado, foi algo avisado que tinha um grande potencial de acontecer. Mas numa sociedade onde pensa mais em coisas do que em gente, esse tipo de coisa acontece. O problema é o coração humano. Qual é a solução e como ela pode ser alcançada? Essas são 3 perguntas extremamente válidas também para a maneira como nós enxergamos o trabalho. O paradigma atual de uma vida bem-sucedida, para nós entendermos o que nós chamamos hoje de vencer na vida, isso não é novo e também não é neutro. Quando você reconta um pouco a história e você vê todo o processo dentro daquilo que na história nós conhecemos por iluminismo, onde a fé perde um pouco de espaço. Até o iluminismo você tinha uma grande abrangência da dinâmica de fé, da igreja, às vezes até confundindo igreja e Estado, que eu não acho que é o projeto de Deus e eu não vejo com bons olhos, mas aconteceu o que aconteceu, até que no iluminismo, então, as pessoas dizem, nós não precisamos de fé, nós não precisamos de Deus, nós só precisamos, de fato, de um avanço tecnológico a partir da razão e esforço humano. Você substitui a figura de Deus pela figura do ser humano. Aquilo que nós chamávamos de divina providência, onde um Deus, criador da história, governava também a história, nós trocamos providência por progresso, trocamos Deus pelo ser humano. E como criadores da nossa própria história, seres autônomos que somos, agora nós podemos dizer, ou pensamos que podemos, eu faço o meu futuro, independente das variáveis ao meu redor. A fé é reduzida à esfera pública. Se você tem dúvida disso, tente ir, ou melhor, a fé é reduzida à esfera privada. Se você tem dúvida disso, chegue você, quem sabe, universitário, no primeiro dia de aula e declare sua fé. Você vai ver que isso não é uma postura tão bem vista hoje em dia. Porque misturar-se, por assim dizer, com sua fé, ou ter a liberdade de exercer a sua fé a partir das suas ideias e convicções, na esfera pública o pessoal vai dizer, não, guarda isso para você, porque dizer isso na esfera pública é tentar impor sobre mim uma fé que não é minha. Ok, há discussões sobre isso. Pós-iluminismo. Você tem, por exemplo, conceitos, não necessariamente ruins, mas conceitos econômicos de Adam Smith. Conceitos econômicos. Onde você fala, de modo muito resumido, de um progresso, de uma evolução que tem o seu lado bom, mas numa sociedade com corações gananciosos, individualistas, que tiraram Deus da equação, que tentam gerar progresso apenas pelo seu esforço e tentam criar um mundo, um paraíso, que na verdade é uma utopia a partir daquilo que se pode fazer e não da dependência de Deus. Essa é a receita do fracasso. Richard Tarnas diz que o Ocidente perdeu sua fé cristã e encontrou uma nova na ciência e no homem. Nós substituímos os atores sociais. E aí, nós passamos a servir aquilo que eu vou chamar de o Deus da prosperidade material, aquilo que Jesus Cristo daria o nome de Mamão. Porque é Jesus Cristo que diz que não tem problema, essencialmente, em você trabalhar e ter o seu sustento, e ter o dinheiro que vem do seu trabalho, mas Jesus Cristo diz que é impossível servir a Deus e a Mamão. Ele não diz que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Ele diz que é impossível servir a Deus e a Mamão, porque Mamão é diferente de dinheiro. Dinheiro, é papel, é cartão, é plástico, é número na conta bancária. Mas Mamão é dinheiro elevado a status de divindade. É alguém a quem eu me prostro.
É aquele sobre o qual eu tomo todas e quaisquer decisões da minha vida sem consultar a Deus, mas apenas me perguntando o que de fato há de me custar, qual é o preço. E aí Philip Sansom diz que uma vez estabelecida, essa cultura de consumo é totalmente indiscriminada, e tudo se torna um item de consumo. E esse mesmo Philip Sansom diz algo incrível. Ele diz que o desafio para a igreja aqui é assumir sua tarefa na reforma e na renovação da vida como um todo, em vez de se tornar mais um serviço de atendimento ao cliente isolado. Nessa sociedade individualista e de consumo, nós transformamos inclusive religião algo que satisfaz os nossos projetos pessoais. Então tem gente que vai para a igreja não por aquilo que pode oferecer uma vez tendo recebido o evangelho de Cristo, mas vai para a igreja se perguntando o que a igreja pode oferecê-lo. Ele que não quer participar de absolutamente nada, não quer contribuir com absolutamente nada, não quer se engajar em momento algum ou em esfera alguma da igreja, mas ela se pergunta, essa pessoa, como eu posso ser servido aqui? Porque eu sou um cliente e quero ser satisfeito. Veja que a gente está falando de trabalho, ou das coisas que permeiam a ideia do trabalho, mas veja que algumas das nossas posturas, tão comuns, elas não são neutras. E elas vêm de uma narrativa cultural, que não é uma narrativa moldada pelas Escrituras, mas é uma narrativa que desde Gênesis 3, desde a queda, vem se corrompendo. E vem se corrompendo, geração após geração, onde cada vez mais, sem sequer perceber, embora nos chamando cristão por vezes, nós nos afastamos cada vez do ideal de Deus para as nossas vidas e tentamos governar a nossa história a partir daquilo que nós desejamos. É muito difícil para nós fazer a oração de Jesus no Getsêmani, onde ele diz, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Importante falar sobre isso e sobre os ídolos da nossa cultura, porque quanto maior a nossa consciência dos ídolos do nosso coração, e veja que eu não estou falando sobre a possibilidade do nosso coração ter ou não ter ídolos. Eu estou pedindo para que você reflita sobre quais ídolos habitam o seu coração. São duas coisas distintas. Eu não estou falando que é possível que você não tenha nenhum ídolo. Não é, porque eu também tenho os meus. A pergunta é o quão consciente disso você é. Porque nós achamos que nós vivemos numa cultura neutra. E nós achamos que nós fazemos escolhas todos os dias. Quando, na verdade, nós estamos inseridos num modo de agir e num modo de pensar que nós sequer nos damos conta. Caso você ache que isso é pura reflexão quase louca da minha mente, desvairada, lembre-se que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer o seguinte, no primeiro século, não se deixem amoldar por essa cultura. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não entrem no formato, não entrem no molde, mas transformem-se pela renovação das suas mentes. Isso exige reflexão. Nadar segundo a maré é a coisa mais fácil do mundo. Perceber o que está acontecendo ao nosso redor exige reflexão profunda e reflexão interna como um desafio dos nossos próprios corações. Por que a gente está falando sobre isso? Porque muitos cristãos, inclusive, não apenas não cristãos, mas muitos cristãos estão fazendo disso o objetivo último das suas vidas. Por exemplo, o resultado disso é o evangelho reduzido à narrativa individual. O que Deus pode fazer por mim? Como Deus pode me abençoar? Como é que Ele pode viabilizar os meus projetos? Então não é que eu oro para pedir a Deus qual é a vontade dEle, eu oro para tentar converter Deus. E se Deus se converter a mim, as coisas ficarão muito boas. Um outro resultado é que a gente transforma a experiência do Evangelho, que é comunitária, em experiência pessoal com Deus. Quantas vezes eu já não entrei em um culto e eu ouvi palavras, ou literalmente isso, ou algo semelhante. Feche seus olhos, esqueça todo mundo que está ao seu redor, e esse é um momento seu com Deus. Poxa, se é para você fechar os olhos, esquecer que está todo mundo ao redor, para que você veio?
ficava em casa, tem YouTube. Não faz sentido, isso daqui é uma adoração comunitária. Eu preciso adorar, não que eu não possa fechar os olhos na adoração, não entendam literalmente o que eu estou dizendo, mas a perspectiva é, se eu sou igreja, eu não sou igreja sozinho. Não existe essa espiritualidade individual onde eu preservo a minha fé no meu coração, mas não mantenho contato e relacionamento profundo com aqueles que também fazem parte da família da fé. Então eu venho para a igreja com os olhos muito abertos, não apenas para poder perceber o que Deus quer comunicar ao meu coração, mas para poder perceber os meus irmãos ao meu redor. Para tentar perceber, quem sabe, um olhar um tanto mais cabisbaixo e perguntar para esse irmão ou irmã, será que eu posso orar por você? O que está acontecendo? Para perceber alguém que talvez eu já conheço tão bem e eu percebo que ela está um tanto diferente, eu falo, o que está acontecendo? Ou alguém que está um pouco ausente e aí você vê novamente, você fala, que bom te ver aqui. Outro resultado, salvação como conceito, apenas futuro, o que sugere uma desconexão com a realidade. Ser cristão não é esperar a morte para ir para o céu. Ser cristão é viver como Cristo todos os dias na terra. Um outro resultado, pessoas que buscam satisfazer suas necessidades de consumo na vida como um todo. E, diante do que nós estamos falando, olhar para o trabalho como meio meramente ou de subsistência, ou de enriquecimento, e não como instrumento de glória a Deus. Olhar para o trabalho como subsistência ou enriquecimento é uma deturpação daquilo que Deus originalmente pensou para nós, quando nos instruiu ao trabalho. Então a gente precisa de uma nova narrativa para o trabalho. 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou seja, está falando da trivialidade da vida, dos movimentos cotidianos. Quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O porquê é importante nós repensarmos fé e trabalho? Porque na realidade da maioria de nós, esse é o ambiente onde nós gastamos a maior parte da nossa vida. 8, 10, 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana, alguns mais, outros um pouco menos, seu ambiente de trabalho. Se o seu ambiente de trabalho for apenas para subsistência ou enriquecimento e não ser compreendido como um instrumento de vocação, instrumento de campo de missão para glorificar a Deus, a grande parte da nossa vida será vivida de modo deturpado, onde a gente reduz a vida plena do Evangelho a uma agenda dominical de 1h30 por semana. Seria muito triste. A gente precisa de uma nova narrativa. E aí, quando nós pensamos, ok, como é que eu posso glorificar a Deus através do meu trabalho? Existem 3 coisas que o pessoal sempre fala, e elas são verdadeiras. Mas é difícil evitar o clichê. E pensar apenas nelas me parece que é um reducionismo também daquilo que Deus intencionou. Por exemplo, como é que eu posso glorificar a Deus através do meu trabalho? Eu posso evangelizar meus amigos. É verdade, mas é mais do que isso. Eu posso dar um bom testemunho como um bom profissional. É verdade, mas é mais do que isso. Eu posso, a partir dos rendimentos, do salário que vem para mim, usar parte disso para ser generoso e fazer avançar o reino de Deus. É verdade, mas é mais do que isso. Então, glorificar a Deus através do trabalho é mais do que ficar evangelizando. Aliás, dependendo do seu ambiente de trabalho, se você ficar evangelizando, você vai perder o emprego. Aí você fala, tá, mas eu sou o patrão, você vai perder o cliente. Porque ninguém gosta de gente chata. Pastor Luiz Saião fala que nós somos diferentes, o que não quer dizer que nós devemos ser estranhos. Então tem cristão que não sabe ser diferente na essência, mas sabe ser estranho. E ninguém gosta de gente estranha. Ninguém gosta de gente incômoda. Ninguém gosta de gente que o linguajar é de gueto, é diferenciado. Outro dia, eu e minha esposa fomos a um casamento. Meu Deus, eu espero que essa pessoa não esteja ouvindo, porque a história é recente. Mas não é da nossa igreja. Então eu acho que ela não vai ouvir isso. Mas eu cheguei num casamento, tudo bem, boa noite, boa tarde, eu ia celebrar o casamento. E aí a pessoa virou para mim, a paz do Senhor. Abre parênteses, nada contra esse tipo de cumprimento. Ok? Eu não estou de maneira alguma sendo desrespeitoso e debochado daquilo que é um cumprimento.
Mas o que foi interessante para mim é que essa pessoa ergueu a mão, falou a paz do Senhor, a paz, e ela, nossa, que alívio poder cumprimentar alguém nesse lugar com a paz do Senhor. Meu Deus. Eu fiquei quieto, claro, não valia a pena eu falar alguma outra coisa. Mas você vê a mentalidade de gueto, você vê que talvez um cumprimento e um linguajar é mais importante do que olhar para o outro com generosidade e normalidade. Então é mais do que evangelizar, é mais do que dar bom testemunho, é mais do que ganhar dinheiro e ser generoso. Existe uma história sobre o autor de Senhor dos Anéis, que imagino que a maioria de vocês conheça. Uma das nossas histórias favoritas, minha e da minha esposa. Antes de pastorear, o nosso passatempo de final de semana, porque agora não dá mais para fazer isso, no final de semana não tem como, e faz anos que a gente já não faz isso de novo. Mas o nosso passatempo de final de semana era assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. Quando eram 3, agora são 6. E por que nós fazíamos isso quase que todo final de semana? A estimativa é que a gente fez isso umas 60 vezes. Então a gente gosta de Senhor dos Anéis. A verdade é que enquanto ele estava escrevendo o Senhor dos Anéis, ele estava criando ali a Terra-média, criando todos os personagens. Caso você não saiba, ele cria um idioma, o élfico, não é? Quando você vê o filme ou quando você lê o livro, eles não estão enrolando ali. É um idioma de fato. Imagina, ele criou todo um mundo e toda uma civilização, mas ele não conseguia terminar a sua história. Então ele escreve um conto de um personagem chamado Nigel. E o Nigel era um sujeito que tinha uma mente muito criativa. E ele queria desenhar uma árvore frondosa, bela. Mas ele era tão perfeccionista, relativamente lento, com tendências à procrastinação, que ele não conseguia avançar naquilo que ele fazia. Então, a imagem que ele tinha na sua mente era uma árvore maravilhosa, mas ele sempre pensava no detalhe das folhas. Resumo da ópera, porque eu não tenho tempo para contar a história com riqueza de detalhes. A morte o chama. Ele vai embora, com uma frustração. De toda a sua árvore que ele havia imaginado, ele apenas consegue terminar uma folha. Mas quando ele chega no palácio celestial e ele vê aquela praça belíssima, isso no conto, ele chega ali e ele vê no meio de uma praça uma árvore maravilhosa. E ele se dá conta que aquela árvore, diante do palácio celestial, é a árvore que ele havia imaginado, mas ele nunca havia concretizado. E ele fica maravilhado com aquilo. Porque ele percebe, então, que algumas das coisas que nós sonhamos na terra e que talvez nunca se concretizem, porque elas nasceram no nosso coração como dom de Deus, elas hão, de certa forma, de se concretizar na eternidade. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vivemos nessa terra e nesse mundo, na verdade, é apenas uma sombra de tudo aquilo que é pleno na eternidade. E o Nigel tem seu coração aquecido e ele fala, ok, por mais que eu não consegui terminar a árvore lá, a árvore está aqui e eu posso me deleitar nela. Mas não apenas isso deixa seu coração feliz. Alguém diz para ele, é verdade que você não terminou a árvore, mas aquela folha ficou registrada. E aquela folha pode ser uma obra-prima para uma série de outras pessoas. Por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com o trabalho? Aliás, o autor de Senhor dos Anéis falava de Nigel como, na verdade, o personagem que refletia a sua própria realidade. Graças a Deus ele terminou a obra e a gente está aqui podendo falar sobre ela. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com que nas nossas relações de trabalho, nem sempre nós conseguimos concretizar tudo aquilo que nós sonhamos, mas de repente Deus colocou sonhos no nosso coração. Por exemplo, um profissional, como eu conversei outro dia, na área de planejamento urbano. Na sua mente ele pensaria como deveria ser uma cidade. E ele começa a planejar, e ele começa a gerar estratégias. Ele não consegue fazer isso em vida, mas ele sabe que futuramente há uma grande cidade, há uma nova Jerusalém.
Um advogado que quer gerar mais justiça no mundo, que quer gerar igualdade, que quer ver paz e quer usar o seu trabalho para a concretização disso, ao invés dele se frustrar porque ele fala não há paz, não há igualdade, não há justiça, ele pensa, eu estou contribuindo passo a passo para aquilo que pode não se concretizar nesse meu tempo de vida, mas na eternidade há de se concretizar, porque o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria para todos os homens. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Eu não sei o que você faz, eu não sei qual é o seu trabalho, mas eu espero que você tenha sonhos. E eu espero que você pense no seu trabalho não apenas para subsistência ou para enriquecimento, mas como você pode usar aquilo que Deus colocou na sua mão para glorificar a Deus. Sendo um excelente profissional, abençoando a vida das pessoas, você precisa se lembrar que em Deus, 1 Coríntios 15, 58 diz isso, em Deus, seu trabalho nunca é em vão. E qual é o trabalho, qual é a tarefa dos cristãos? É mostrar ao mundo parte daquilo que em fé nós já vimos, porque as Escrituras nos contaram. Em outras palavras, a tarefa da comunidade dos discípulos de Jesus é sinalizar aqui e agora o reino que há de vir em plenitude no futuro. Quer um exemplo? Novamente citando a tragédia de Brumadinho. Como um profissional pode abençoar pessoas nesse contexto de tragédia? Mais de 2.000 voluntários. Isso só de uma plataforma que eu conheço. Plataforma chamada Transforma Brasil. Fábio Silva. Mais de 2.000 voluntários se cadastraram para ajudar nessa tragédia em Brumadinho. Que tipo de voluntários? Psicólogos, médicos, assistentes sociais, profissionais em geral. Eu ouvi de uma igreja que comprou várias máquinas de lavar. Por quê? Porque eles se deram conta que os bombeiros insistentemente e incansavelmente estão se jogando na lama. O que eles fazem? Eles pegam a roupa dos bombeiros enlameada, lavam, secam 24 horas por dia, várias máquinas. Você já pensou que é possível lavar roupa para a glória de Deus? É disso que eu estou falando. Às vezes a gente pensa que para a gente melhorar a sociedade, para mudar o mundo com o nosso trabalho, nós precisamos fazer apenas coisas grandiosas. E é possível que Deus nos permita fazer coisas grandiosas, mas até mesmo coisas grandiosas começam com pequenos passos de disposição, dizendo, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Há muitas mães aqui na nossa comunidade. E algumas delas que talvez não estão inseridas no mercado de trabalho. E talvez você pode pensar, ok, o que essa palavra tem a ver comigo? Tudo? Porque você conhece algum trabalho mais árduo do que o trabalho de mãe? E a tarefa inegociável de criar filhos como discípulos de Jesus Cristo. Para que esses filhos cresçam e sejam cidadãos que vão fazer a diferença em uma sociedade realmente digna, realmente justa. Tanto Lutero quanto Calvino defendiam todo tipo de trabalho como chamado de Deus. Existe um conceito teológico, uma linha teológica, neocalvinismo holandês, a qual eu me identifico profundamente, que diz, preste atenção, que o desenvolvimento de uma cultura deve honrar a Deus e capacitar os seres humanos a prosperar. Não é maravilhoso isso? Aquilo que eu faço deve honrar a Deus e capacitar os seres humanos a prosperar. Então o Evangelho não é nem voto de pobreza, nem teologia da prosperidade. É uma visão saudável de como eu posso ter uma vida digna e dignificar a vida de outros e ainda assim nesse processo honrar a Deus com tudo aquilo que eu faço. Portanto, eu queria encerrar com 4 sugestões práticas para você em um tempo de mudança no ambiente de trabalho ou na maneira como você enxerga o trabalho. Primeiro, trabalhe não para cumprir uma tarefa, mas para exercer uma vocação. Vocação vem de vocare, significa chamado. Alguém nos chamou, a todos nós. Se você crê em Jesus Cristo, e se você é um discípulo de Jesus Cristo, você foi chamado por Ele. Para quê? Para criar uma cultura, para desenvolver uma cultura que honre a Deus e que permita que outros seres humanos prosperem. Número 2, segunda sugestão. Seja equilibrado diante das dificuldades no seu trabalho. Isso é algo que muitas pessoas não conseguem lidar. Sua vida desmorona com a possibilidade de um revés financeiro. Eu não estou dizendo que você não fica preocupado.
qualquer um ficaria. Eu estou perguntando se sua vida desmorona com a possibilidade de um revés financeiro, de uma não promoção que você aguardou tanto e trabalhou para que isso acontecesse, ou ainda pior, da perda de um emprego, como nós falamos no início. Se você perdesse a sua base de sustento hoje, isso te afetaria profundamente, isso é óbvio a todos nós, mas qual é a sua reação diante disso? Quem é o verdadeiro provedor da tua história? De um concurso que você esperava passar e na sua mente resolveria a sua vida, mas isso não acontece. Seja equilibrado diante das dificuldades, lembre-se que Cristo é o nosso verdadeiro tesouro. Número 3, trate coisa como coisa e gente como gente. Inverter isso é uma tragédia. Coisa é coisa, gente é gente. Nós estamos vivendo um tempo de comodificação, ou seja, relacionamentos custo-benefício. É gente se aproximando de gente, não pela beleza do relacionamento e pela naturalidade com que as coisas acontecem, mas com o que eu posso obter. Nessa sociedade que idolatra a prosperidade material, tudo vira objeto. Clientes em potencial, bons contatos, pessoas estratégicas. Eu não estou falando de uma utopia, é claro que isso faz parte da nossa vida, do conceito mercadológico, e se você ficar alheio a essas realidades, provavelmente você não vai se posicionar no mercado da maneira como deveria. No entanto, gente é gente, coisa é coisa. E transformar a gente em coisa, transformar a gente em objeto, transformar a gente em algo que a gente pode sugar apenas para o nosso próprio benefício, é uma deturpação daquilo que Deus nos mandou fazer desde o início, que é cuide do jardim, dê manutenção à vida humana, faça do mundo um lugar melhor para se viver. A gente acaba colocando o preço em tudo, mas o Evangelho nos propõe que um outro jeito é possível. E por fim, a quarta sugestão: trabalhe para o bem comum, não apenas para o seu progresso individual. Efésios 4:28 nos traz um princípio interessante. Paulo diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E furtar aqui, a gente pensa que é só coisa de bandido, né? Mas furtar é levar vantagem, é se apossar do que não é seu, é tomar partido daquilo que não deveria estar nas suas mãos. É ganho ilícito, é atitude desonesta, é proposta corrupta. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Trabalhe para ter uma vida digna. Usufrua do seu rendimento e do seu trabalho como bênção de Deus e não se sinta mal quanto a isso, em nome de Jesus. Porém, não pare por aí. Não trabalhe apenas para si, para o seu progresso individual, como se você fosse uma ilha desconectada do resto da humanidade. Trabalhe para o bem comum. Porque o que esse versículo está nos mostrando é que o Evangelho não apenas nos faz abandonar algumas práticas pecaminosas, mas ele nos ensina a abraçar novas práticas abençoadoras. Então não é que eu deixei de ser alguém uma vez que Cristo entrou na minha história. Não, eu deixei de ser um alguém quando Cristo entrou na minha história, mas me tornei um alguém completamente diferente. Não é o que eu deixei de fazer, é o que eu deixei de fazer e as novas práticas que eu assumi. Não é apenas que eu parei de levar vantagem, é que eu parei de levar vantagem e adotei práticas justas, adotei práticas dignas, adotei práticas generosas, adotei práticas abençoadoras. Antes de Cristo, eu só pensava em mim. Em Cristo, meus olhos devem se abrir para aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho tido oportunidade, e não tenho dúvida que você também, de ver exemplos práticos disso. Por exemplo, tem um rapaz, ele abriu uma hamburgueria chamada Holy Burger. Hambúrguer santo, que eu acho que se tem um negócio que é de Deus, é hambúrguer. A minha esposa discordaria veementemente, porque ela é vegana, mas eu acho que hambúrguer é um negócio de Deus.
E a Páscoa foi feita com sacrifício de animal, não foi feito com repolho ou alface, entendeu? Eu tenho toda uma teologia para isso, se você quiser saber eu te explico depois. Mas, ou como não é o desejo de Deus que a gente seja vegetariano. Mas tudo bem, eu não quero ter conflito em casa. Mas eu posso te ajudar com isso depois se você tem esse tipo de situação. A verdade é que ele começou o Holy Burger, uma hamburgueria, onde ele, na verdade, tira dali parte do seu sustento, mas ele já começou essa hamburgueria com um propósito missionário. Parte dos lucros daquela hamburgueria, invariavelmente, são investidos em missão. São investidos no campo missionário. Eu falei, será que você já pensou que poderia lavar roupa para a glória de Deus? Talvez não. Será que você pensou que poderia fazer hambúrguer para a glória de Deus? Para a tristeza da Aline, sim. Você pode fazer hambúrguer para a glória de Deus. Você tem essa rede de voluntariado, como eu citei, o Transforma Brasil. É um pessoal que no Brasil inteiro eles têm feito um banco de dados, cadastro de voluntários, onde precisa de gente engajada. Eles estão lá. E não é uma agência cristã. É uma agência de pessoas cristãs que não trabalham apenas com cristãos, mas porque foram transformados pelo Evangelho, têm um olhar de generosidade para o mundo e fala, onde tiver dor, a gente vai chegar lá. Onde tiver tragédia, a gente vai levar esperança, a gente vai levar descanso. Onde houver organizações sem fins lucrativos, de pessoas envolvidas em trabalhos comunitários, situação de vulnerabilidade social, nós vamos juntar pessoas que querem trabalhar com pessoas que precisam de voluntários, vamos conectá-los. E assim, a gente contribui para algo melhor. A verdade é que nós temos vários desses na nossa igreja. Nós temos o Caminho Melhor, que roda 100% com voluntários. Nós temos assessoria jurídica gratuita. Nós temos professoras de balé. Nós temos pessoal incrível que doa do seu tempo porque entende que na vida do Evangelho nós não vivemos apenas mais para nós mesmos. Eu poderia dar vários outros exemplos. Mas o que eu gostaria que a gente pensasse essa noite é como Deus pode usar a sua vida e o seu trabalho para abençoar outras vidas. Talvez você nunca pensou sobre isso. Talvez você achou que seu trabalho era algo meramente secular e não tinha nada de espiritual com ele. E talvez você pense naquele tripé. Ok, como é que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Falando de Jesus para alguém, sendo bom profissional, sendo generoso com aquilo que eu ganho. É muito mais do que isso. Como você pode usar a sua vida e o seu trabalho para o bem comum? Todos nós temos fome de sentido, isso é inerente à alma do ser humano. Todos nós queremos, de certa forma, fazer parte de algo maior do que nós mesmos. Não é verdade? Quem tem o sonho de ser medíocre aqui? Honestamente, ninguém. E medíocre, eu não estou nem falando de sofrível. Medíocre é mediano. Quem tem sonho de ser mediano? Ninguém. Isso pode ser bom ou ruim, mas traduzido pelas lentes do Evangelho, Jesus talvez diria, parafraseando toda essa ideia, aquele que quiser ser o maior no reino. Então ele não diz que tem um problema em querer ser o maior no reino, mas ele diz, aquele que quiser ser o maior no reino, seja o servo de todos. Você quer sonhar alto com o reino de Deus? Pergunte para Deus, Deus, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, como é que o Senhor pode usar para a sua glória? Como é que o Senhor pode usar para abençoar a minha cidade? Às vezes nós vivemos, e eu digo nós, não nós aqui, mas a sociedade, vive uma relação quase que parasita com as cidades, onde a gente olha, quem sabe para a nossa cidade, se perguntando o que nós podemos obter dela. Quais os recursos que nós podemos obter dela. Eu queria te desafiar a pensar como nós podemos amar a nossa cidade. Como nós podemos abençoar a nossa cidade. Como nós podemos olhar aquilo que pode ser melhor e falarmos, talvez eu possa fazer parte disso. Talvez eu possa fazer parte dessa mudança. Não uma mudança de tecla de Facebook, mas uma mudança real, que olha para Deus tal como Isaías e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos ser gente disposta.
e que nós possamos usar o nosso trabalho para literalmente, simbolicamente também, salvar vidas. Levar o Evangelho a partir da maneira como nós conduzimos a nossa vida. Então, o que precisa mudar em relação, ou na sua relação com o trabalho? Encerro com um versículo de João 5, versículos 17 e 19. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus só fazia o que ele via o Pai fazendo. Nós queremos fazer aquilo que nós vimos Jesus fazendo. Portanto, a pergunta óbvia é: o que o Pai fazia e ainda faz? O que Jesus fazia e ainda faz? Trabalham incessantemente, incansavelmente, mas não para o seu próprio benefício. Porque a grande obra de Jesus, a maior de todas elas, que é a cruz do Calvário, não visou em nada o seu benefício. Mas a maior obra que ele realizou tinha destino certo. Eu e você. A humanidade como um todo. O sacrifício feito pelo Cristo para que a humanidade fosse beneficiada com a salvação, com a garantia eterna e com a transformação das nossas realidades. Que nós, portanto, possamos olhar para o Pai e olhar para o Filho e imitar suas obras e mudar nossas relações cotidianas, inclusive na maneira como nós enxergamos o trabalho e como nós usamos isso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, primeiro, obrigado por tudo aquilo que temos o privilégio de fazer. Obrigado porque